Oi pessoal, vamos falar aqui hoje sobre Radio Group, que é aquela opção, aquele componente que você tem as opções de escolha exclusiva, ou seja, você só pode escolher um entre uma das opções marcadas, né? Então vamos lá no HMG para poder ver como que a gente utiliza esse componente. Bom, aqui a gente está no HMG. Vamos escolher aqui o nosso Radio Group, que é esse com a bolinha. Lembrando, aqui você escolhe uma opção só. Você tem aqui no checkbox, você pode ter várias coisas marcadas e assim por diante. Você tem checkbox, que na verdade os checkbox são independentes as opções colocadas. Cada um é um só, cada opção representa um componente, né? E aqui no Radio Group você tem várias opções, sendo que é um componente só. Então vamos lá. Vamos arrastar ele para cá. Colocar ele aqui. Vocês estão vendo que ele está aqui. Vale para ele como a gente tem aquelas outras várias coisas de aqui as cor de fundo que você pode escolher no lugar desse cinza aqui que seria o padrão, você pode botar uma outra cor. Se você pode também colocar, você tem aqui essa coluna que é o tradicional posição dele, as várias opções de cores, de fonte. Então, se é negrito, a cor, itálico, o nome da fonte, se é sublinhado, o tamanho, né, aquele que vem riscado. Aqui é a altura do componente, que seria nessa posição assim, o ID do help. Aqui o tamanho dele, ou também não, o nome dele, que aí você pode colocar, por exemplo, Radio Group, segundo nossa nomenclatura, que seria o RG. Opções. Nosso Radio Group vai ser um RG Opções. Aqui orientação você tem vertical, que é uma embaixo da outra, e você tem também a horizontal que você pode escolher, e aí você vai ele vai montar para você uma do lado da outra, tá? Mas aí vai dependendo do que você queira fazer, das suas escolhas da sua montagem, ele divide aqui de acordo com o que você quer fazer, tá? Para colocar todas as opções. Vamos manter aqui como, vou deixar como ele horizontal mesmo, para ficar mais tranquilo. E aqui no Options você tem um vetor onde você vai colocar as suas opções. Opção 01, opção 1, né? Opção 2, opção 3. Que você pode tanto colocar aqui quanto você pode alimentar isso no seu programa, né? Direto na hora que você está colocando no código, você alimentar essa informação. Mas já que você está montando aqui, não há muito sentido em ficar fazendo essa alimentação em outra coisa. Você coloca aqui e depois você pode colocar um vetor se você quiser saber o nome da opção, né? No caso aqui, porque o nome, o que estou querendo dizer o nome da opção? O texto aqui. Porque o value aqui embaixo, que é o que ele volta para você, o que ele te traz quando você escolhe, é esse value é numérico e é o número da opção. Então, se você quiser o texto, ou você vai ter que manter um vetor lá no seu programa, no qual você consegue pegar aí qual é o elemento do vetor e buscar lá no seu vetor o texto correto, ou então você vai precisar fazer por sabendo o que que é, né? Deixando dentro do programa já uma coisa fixa, tá? Então, porque isso aqui você não tem aquela coisa de você ficar alimentando
que nem a gente tem outros que você faz alimentação variando, né, durante a execução do programa. Se você fizer isso, você vai estar tendo que alterar essa options. Tá? Não fiz um teste, a gente poderia até fazer um teste para ver se vai ou não. Spacing deve ser o espaçamento entre uma e outra. Vamos lá. Vamos trocar para 100. Vocês viram que ele já colocou já reduziu o tamanho. Então cada uma dessas daqui está com 100 de tamanho. Então é o espaçamento das opções. Tá, isso aqui é bom para você poder manter o controle e ficar sempre tudo igual. Aqui é separada pela tabulação, transparente, verdadeiro ou falso, né? Que aí seria referente ao fundo, né? Então, e aqui o visível, se ele está visível ou não. Não faz muito sentido você colocar um controle desse sem ele estar visível, mas você pode até trocar isso daqui durante a execução do programa, dependendo de alguma opção que você escolha. Tá? Então, por exemplo, você ter aqui na nossa lista de itens, você tem uma lista de itens em que determinado item, na hora que você escolhe determinado item, aí você torna visível esta lista de opções. Esse Radio Group seria um exemplo de uma possibilidade de coisa para você ter. Você ficar trocando o visible de verdadeiro para falso, coisa assim, dependendo do que você colocou no meio daquela tela. Tá? Ou dos dados carregados no banco de dados. Então você faria esse tipo de coisa. E o componente, na verdade, é bem simples, tá? É só isso daqui. E o que a gente tem de eventos? Ele só tem o onChange, que significa quando você faz uma mudança. Você pode utilizar ele ou não. Por exemplo, se você tiver isso num banco de dados, numa tela que vai ser usada para carregar um banco de dados, alguma coisa assim, então você vai fazer direto a leitura na hora que você tiver um botão de OK, alguma coisa do gênero. Aí você vai ver o que está, qual foi a opção selecionada. Quando você quer saber durante a execução o que você está escolhendo, aí você coloca no change, que é o que a gente vai usar inclusive para poder testar o que está sendo escolhido. Tá? Então é aqui no change. Ele vai carregar aqui no nosso Visual Studio. A gente quer uma local. N opção. Recebe 0. Sempre bom inicializar. A minha opção vai receber o get property na nossa main, que é a nossa janela, o componente RG opções, ou a nossa propriedade value. E vamos mostrar, vou colocar um message box. Não estou nem lembrado direito dessas. Vamos colocar um message box, colocar escolha. Então, aqui é escolha, mais o trim de str de N opção. E o título da nossa janelinha, resultado. Aqui é só para a gente conseguir ver o que foi escolhido quando tiver o onChange. Tá?
Então vamos fazer lá a nossa compilação e fazer o teste. Salvando o formulário, compilando. Bom, a gente compilou aqui, então temos aqui, ele tinha como o valor, não sei se vocês se lembram, mas o valor que estava na propriedade no value estava sendo 1, que seria a opção padrão. Mas você pode colocar como opção padrão o número que você quiser, 1, 2 ou 3. Sendo uma das opções existentes, não vai ter problema. Então vamos lá, vamos trocar para o 2, vamos ver o que ele faz. Ó, escolheu aqui o 2, ele trouxe, qual é a escolha? 2. 3, trouxe a escolha do 3. Porque a gente botou isso no onChange. O onChange significou, ele mudou a situação atual. Aqui no 1, se eu clicar de novo no 1, não vai ter mudado. Mas ele apresenta porque ele faz uma leitura. Então, mas você você consegue ver qual é a opção que está sendo escolhida, tá? E em cima disso você vai poder fazer a sua tratativa dos dados, né, de acordo com o que você colocou. Claro, você vai ter coisas que são sim ou não, ligado e desligado, essas coisas assim. Geralmente você vai botar aqui com um desses checkbox aqui. Mas quem você coloca aqui, aí ele vai trocar, tal, né? E você vai botar nesse daqui quando são coisas que você tem, pode ser até de duas opções, mas são duas opções cujo texto seja um pouco diferente. Por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica. Então você vai colocar uma das opções pessoa física, outra pessoa jurídica. São só duas opções? São, mas ficar mais claro, porque se você estiver colocando num checkbox pessoa física, aí quando você marcou que é pessoa física. E se não tiver marcado o que que ele é, você fala que não é pessoa física, mas é o que? Entendeu? Então você tem que ter alguma referência, saber o que que é, no caso dele não estar marcado. Aqui não, então você vai usar um desses aqui. Então você vai ter lá pessoa física e pessoa jurídica, duas opções. Então você pode ter cores, você pode ter uma infinidade de opções aqui que você pode colocar, sendo que é tudo um bloco só, um agrupamento só. Então é assim que funciona esse controle, tá? O Radio Group. É só isso daqui. Se você, então, creio que para esse controle não tem mais nada o que se falar. É uma coisa bem simples, na verdade. E então atingimos o objetivo desse vídeo de hoje. Foi um vídeo bem curto, bem rápido, porque não tem muito mesmo a que se falar a respeito desse controle. Tá? No próximo vídeo a gente deve estar falando sobre o grid, que é aquela, é como se fosse uma planilhazinha, né, do Excel. Então você coloca aqui, é que não tem um formulário aqui, eu tenho que sair daqui primeiro. Tá. Que aqui eu não vou fazer a mudança, né, mas o grid seria esse daqui, que é um conjunto de linhas e colunas. Tá? Esse vai ser o tema do próximo vídeo, só para vocês já se situarem. Tá? Então é isso. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.